Seja muito bem-vindo ao Like a Bossa, essa série que eu converso com o pessoal que trabalha comigo e faz essa bossa nova crescer. No episódio de hoje, o cara é bem interessante, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, estudou em Minas e mora em São Paulo. Veio pra Bossa Nova para cuidar da área de investimentos, mas ele viu uma oportunidade numa nova área e não deixou passar batido. O papo de hoje é com Miguel Araújo, nosso head de M&A. Meu nome é Danilo Alves e você está no Like a Bossa. Miguelzão, mano, obrigado por ter vindo. E antes de gravar esse podcast aqui, todo dia, tipo, eu tô conversando com o pessoal, falando que eu tô gravando podcast, e eu comentei com um amigo meu que ia gravar, e daí ele falou assim, que você vai falar sobre o que hoje? Eu falei, sobre M&A. Ele falou, cara, o rapper? Eu falei, não, esse é o M&A. Eu falei, hoje o papo é sobre M&A. Você que manja do assunto, eu queria que você antes se apresente, antes da gente começar esse papo. Boa, Danilão. Cara, vamos lá. Meu sotaque acho que vai entregar um pouquinho. É uma farofa, nada, porque você nasceu no Rio, estudou em Minas e trabalha em São Paulo. Exatamente. Eu nasci em Teresópolis, que é uma cidadezinha na Serra do Rio de Janeiro, fica ali 1h30 da capital, até um pouco menos. Fui para Juiz de Fora, que é uma cidade também no interior de Minas, fazer faculdade. Me formei em economia lá em Juiz de Fora. E logo depois vim para São Paulo. Então, é o que você falou. Tem uma influenciazinha no meu sotaque carioca. Vez ou outra eu solto um ai de Minas. E agora que tô em São Paulo, não sei, tem que começar a adotar algumas expressões. Onde que tem comida mineira? Pra mim deve ser melhor. Não tem como comparar, né? Mineira é inigualável. Então, quando você entrou aqui na Bossa, você entrou pra área de investimentos, agora você tá assumindo esse M&A. Como que é? O que você faz? Explica aqui pra gente. Boa. Então, é até interessante que eu fiz as duas partes ali do processo, né? Primeiro eu trouxe as startups para dentro da Bossa e agora eu brinco com os investidores que eu tô trazendo alegria, né? Eu começo a trazer os retornos. Por quê? M&A, né, nada mais é do que uma sigla para Mergers and Acquisitions, que é fusões e aquisições. Então, nada mais é do que um processo onde uma empresa ou ela vai se fundir com uma outra, e aí isso é um movimento muito raro no mundo de startups, né? Não é tão comum assim, ou ela vai ser adquirida por outra empresa, que é o que a gente vê mais na prática aqui no nosso portfólio. Então, assim, de forma super leiga e resumida vender as startups do nosso portfólio. Então, você que vê, você chega, tipo assim, nas grandes empresas e oferece elas. Então, exatamente. Eu imagino você fazendo, tipo assim, olha a startup, tem fintech, mobitech, série A, série B, pra senhora. É tipo como você fala, entendi. Imagina que eu tenho, sei lá, uma fintech que resolve uma dor que eventualmente um bancão não consegue resolver, ou ela se comunica com o público que um bancão não consegue. E aí eu chego, bato ali na porta, sei lá, do Itaú, Santander, etc, e falo, olha, eu tenho essa fintech aqui que tá resolvendo essa dor, já cresceu bastante, já fatura tanto, já tem o porte tal, e os founders hoje estão buscando se juntar a um grande para potencializar o negócio, e eu acredito que pode fazer sentido com a sua empresa. E aí você apresenta a tese, tem toda ali uma parte mais técnica de análise, que pode evoluir ali para uma aquisição, né, vindo dessa grande. Então, tem muito essa parte comercial, tem uma parte muito financista de modelar o deal, de preparar, de fazer cálculo de valuation, tudo isso, e depois essa parte comercial, né, de eu bater na porta e apresentar o negócio. Hoje você tenta, normalmente, então, vender as startups para grandes empresas que têm conexão com o produto que elas vendem. Ou às vezes faz sentido elas comprarem coisas totalmente diferentes? Então, isso varia um pouco, tá? Normalmente, o M&A ele vai acontecer por 4 óticas, tá? A primeira é quando uma empresa quer comprar pessoas, então isso acontece muitas vezes na realidade de startup, que tem aquele founder que, o cara é fora de série, tem um time que é sensacional, e aí a grande empresa chega para comprar, mas para puxar aquele time para dentro. Então ela tá, mirando especificamente nas pessoas daquela startup. A segunda motivação de uma compra é a compra de receita, então é comprar o resultado, o faturamento. Essa compra a gente vê muito comum agora com grandes startups que estão muito capitalizadas e aí vão precisar ir para uma próxima rodada de investimento, precisam gerar faturamento dentro do seu negócio para ficar mais robusta e aí compram outras startups menores para ir agregando receita. A terceira é a compra de tecnologia. Então, às vezes a startup tem ali um produto muito legal, né? Tem uma tecnologia muito legal e aí a empresa compra puramente para comprar a tecnologia. Então, não tá nem aí se aquela empresa fatura muito ou fatura pouco, se o time é bom, se o time é ruim. Querem aquela linha de código que tá ali pronta.
E a última razão de compra é quando a empresa ela realmente quer comprar um negócio como um todo. Então, a empresa que às vezes não explora aquele nicho, não explora aquele segmento e quer comprar para ter uma nova linha, para ter quase que uma nova unidade de negócio completamente apartada. E como você sabe, qual que é o momento de você ofertar essa startup? Você tem todo um estudo por cima disso? Isso vai variar um pouco, tá? Existem, pra gente enquanto investidor também, né? Então, a gente que tem esse portfólio, a gente vai atuar em 2 momentos. Eu tenho aquela startup que cresceu bastante, que já fatura bem, mas que tá num momento onde ela talvez nem vai querer, os founders não têm a intenção, né, de fazer uma nova rodada, ela não tá com aquele desenho de uma startup tradicional de venture que vai fazer série A, B, C, D, E. E aí essa startup já tem um tamanho legal, tá crescendo, mas uma forma dela crescer sem captar uma nova rodada de venture, ela se plugar com um player que pode potencializar o negócio, que seria normalmente uma corporação, uma grande empresa. E aí faz muito sentido um M&A. Na outra ponta, por outro lado, que é o muito frequente enquanto a gente sendo investidor, é aquela startup que não está crescendo muito, que lateralizou. Então, aquela startup, não vai fazer uma nova rodada, tá? Ela não está entregando um crescimento absurdo. E aí eu, enquanto investidor, para eu ter uma liquidez, para eu ganhar dinheiro de fato com esse negócio, eu preciso achar quem compre. Se eu não vou achar um novo investidor, eu vou achar uma corporação, uma empresa. E a startup, quando ela é adquirida, normalmente eles adquirem com o time inteiro? Isso também vai variar de negociação para negociação. Normalmente existe uma coisa chamada lock-up, tá? É uma cláusula jurídica. Não sei se o Brunão, no episódio que ele teve por aqui, ele falou bastante cláusula de várias coisas, mas algumas ele não falou. E essa foi uma que ele não falou. O lock-up nada mais é do que uma trava. Ah, não, o lock-up ele falou. Exatamente. Então, é o cara que a startup foi comprada e aí a grande empresa sabe que, o founder tem muito valor naquela operação. Se ele sair, pode ser que a parada desande. Então a empresa chega e fala, olha, você vai ter um lock-up de 2 anos. Ou seja, você tem que ficar pelo menos mais 2 anos aqui dentro do negócio antes de você buscar outras oportunidades no mercado e empreender novamente. Então normalmente coloca-se uma trava. Mas, por exemplo, se for uma compra puramente pela tecnologia, às vezes essa trava é muito curta, ou nem tem, né? A empresa conseguindo já absorver o produto dentro da tecnologia dela, já não faz mais tanto sentido manter os founders. Então isso vai variando um pouco, né? Normalmente o primeiro passo nessa jornada de M&A e nessa parte comercial é entender, dentro daqueles 4 aspectos que eu falei, qual que é o que gera mais valor para o comprador. Então, entendendo que é um comprador que quer a tecnologia, eu já sei que provavelmente ele não vai querer travar o founder por muito tempo, vai ter algumas particularidades na negociação. Esse processo é uma negociação que deve demorar um tanto tempo. Quanto tempo? Um M&A, assim, extremamente rápido, se tudo der muito certo, ele dificilmente vai levar menos do que 3, 4 meses. Você tem uma regra de sigilo também, não tem? Com certeza. Como que chama isso aí? Tem um nome específico? Tem a confidencialidade, né? De forma geral, a gente sempre assina um NDA, que é um documento, que é o Non-Disclosure Agreement. Até porque, como o nosso comprador normalmente são grandes corporações, muita empresa listada em bolsa, empresa pública, a gente tem que ter um cuidado de informações muito grande. Se você falasse aqui, poderia gerar nosso podcast, mas lógico que mas não assim, eu gero audiência e tomo uma multa da CVM depois, né? Aí não sei se vai valer muito a pena. Você trabalhou, agora a gente teve a aquisição da Startup, né? Sim. Você também estava nesse processo? No Startup, não. No Startup especificamente não, porque hoje eu cuido do sell side. Então eu cuido de venda. Quando é uma compra, aí um outro time aqui da Bossa, outras pessoas que vão ficar responsáveis. Hoje meu papel é vender, trazer alegria pro investidor no final do dia. Hoje você deve ter uma base de várias startups que estão para ser mais vendidas ou não. Sim. Como você trabalha? Você organiza elas por valuation ou por produto? Como que organiza? Legal. Dentro do trabalho da nossa área, a primeira etapa de todas do nosso processo é mapeamento de portfólio. A Bossa, tem uma variedade de startups gigantes. Eu preciso olhar para dentro do meu portfólio e entender, cara, qual faz mais sentido eu trabalhar um processo de M&A agora, qual que ainda está muito cedo, muito early, e fazer essa identificação. E ali a gente vai olhar vários critérios. Eu vou olhar desde assim, quanto tempo faz que eu investi?
Porque às vezes eu tô com uma startup no meu portfólio 6 anos, 7 anos, e ela não tá mais crescendo. Então, eu preciso procurar uma liquidez para essa startup. Preciso dar um jeito de ter uma saída. Por outro lado, eu tenho aquelas startups que estão crescendo, tão grandes, mas não vão fazer uma nova rodada. Então, é fazendo um mapeamento ali um pouco qualitativo, olhando vários aspectos. Tem o aspecto de valuation, tem o aspecto de faturamento, de tempo de fundação, tempo do investimento, vários aspectos ali que a gente vai buscando ranquear, mas é um processo muito recíproco também. Um M&A nunca vai partir única e exclusivamente por interesse nosso. Preciso que o founder também tenha esse interesse. É isso que eu ia perguntar. Como você faz para negociar? Você imagina, pode ter o caso da uma empresa falar assim, nossa, a gente se interessa e o founder não querer o negócio? Ou tipo assim, ele achar que... Porque a corporação sempre vai jogar o preço da startup para baixo e vocês vão jogar para cima. Tem, mas acontece o seguinte, né? Primeiro passo sempre do nosso processo é conversar com o founder. Eu preciso que o founder esteja muito do nosso lado, muito entendido do que está acontecendo, do que é o processo, expectativa de valores. Então a gente já calcula um valuation ali para minimamente botar o cara já numa régua que provavelmente ele vai ouvir, dar aquela ancoragem no founder, né? E eu nunca vou oferecer para uma grande empresa sem antes ter alinhado com o founder, se faz sentido, se ele vai ter interesse. Senão eu, do meu lado, queimo o cartucho, vamos dizer assim. Então imagina que eu chego ali, bato na porta de uma varejista, bato na porta da Americanas e falo, Americanas, putz, olha que startup sensacional que vai resolver sua dor. Aí Americanas, caramba, Miguel, eu vou comprar, me ver essa startup. Aí eu chego pro empreendedor e falo, não, Miguel, eu não quero vender de forma alguma. Aí eu tenho que falar para Americanas, pô, você quer, mas eu não posso te vender. Então eu preciso estar muito alinhado com o founder antes, né? E essas grandes corporações, elas podem também querer comprar por questão de concorrência? Tipo assim, ela vê essa startup me ameaça, eu vou comprar ela para tirá-la do mercado. Pode acontecer isso? Pode acontecer. E você pode ofertar isso? Tipo assim, a minha startup vai te tirar do mercado. Você quer comprar ela? Pode acontecer, e normalmente isso é uma tese muito forte, né? Porque mesmo aquelas startups que não concorrem diretamente com a empresa, de uma certa maneira elas se estão desrompendo o mercado, se estão fazendo uma nova maneira de entregar um produto, entregar um serviço. Talvez hoje não ameace, mas amanhã pode ameaçar. E essa é uma ótica que a gente passa muito para as grandes empresas. Naquela visão de, beleza, hoje talvez você não se sente ameaçado por essa empresa, mas essa empresa, se continuar crescendo da forma como tá, ela vai te ameaçar. E para você comprar ela daqui a 1, 2 anos, você vai pagar 10 vezes mais do que hoje. Então não é melhor você já comprar ela hoje? Então esse é um aspecto que a gente também tenta passar. Você agora que está nesse novo cargo, nesse novo desafio, você também está tendo que trabalhar o seu lado vendedor que você não devia ter, entendeu? E deve ser muito difícil que você trabalha vendendo mais que um corretor de imóveis, né? Você trabalha vendendo empresas, né? Como que está sendo esse processo de vender empresas? Que você está aprendendo com isso na área de vendas também? Então, isso é muito legal, né? Porque eu era do time de investimentos da Boss. Eu era do que a gente chama de buy side, é o lado comprador. E agora eu tô no sell side, o lado vendedor. Antes eu precisava ser convencido, agora eu preciso convencer. Então, realmente é uma mudança de ótica muito grande. E um M&A, além de ser uma venda complexa, é uma venda muito técnica. Não adianta eu só enfeitar ali, fazer uma embalagem legal. Precisa ter número, precisa ter coisa bem calculada, precisa ter toda uma fundamentação técnica por trás. Então, assim, é muita coisa para ser trabalhada, é aquela questão de um relacionamento com grandes executivos, grandes diretores, né? Um deal de M&A sempre é tocado pelos cargos altos dentro das empresas. Então, todo esse relacionamento, essa parte de convencimento, essa parte de estruturar bem um material de convencimento com uma coisa mais técnica. Então, tem várias skills que a gente precisa ir desenvolvendo estando nessa área, né? Você é formado em economia, né? Sou formado em economia. E quais são os skills que você acha que são importantes para ter? Olha, o primeiro skill financeiro mesmo, cara, o mão na massa da matemática, é saber calcular um valuation, saber fazer uma projeção de resultado, uma modelagem financeira, então aquele skill bem técnico. E por outro lado, tem algumas soft skills que são muito importantes, né? Então você tem que ser bom em negociação, você tem que ter uma habilidade em vendas, uma boa relação interpessoal. É uma área que te exige muito tomar um cafezinho, almoçar, um jantar, para você ir gerando essa proximidade. Então você precisa ter essa parte de relacionamento também. O interessante é que o M&A, como eu falei, é um aspecto muito amplo.
Então, você pode ter dentro da mesma casa alguém que vai ficar olhando ali só pro número, fazendo só a modelagem. Você vai ter outra pessoa que às vezes vai fazer mais essa parte comercial. Então, dá pra pessoa também, às vezes, não tendo esse aspecto todo, também trabalhar em M&A. Mas para você evoluir nessa área, para você se desenvolver nessa carreira, é muito importante você ter tanto a hard skill quanto a soft skill. E você está tendo que também aprender muito, eu acredito, na área jurídica também do negócio, como você falou agora. Isso que você está aprendendo durante o caminho. Quais são... Tipo, eu aposto que deve ser um juridiquês danado que você deve ter nesses contratos. Isso você como que vai? Você que cuida, você manda pro jurídico, ele se repassa, o contrato vem, o contrato vai? Legal. Então, obviamente, a gente tem o jurídico por trás. Então, sempre que é uma questão um pouco mais complexa, algo novo, sempre vou passar pelo nosso jurídico validar, até para evitar eu fazer alguma besteira que não é a minha área em si. Mas muita coisa você tem que ir entendendo, até às vezes para conversar, para tirar uma dúvida, alguma coisa que é o mais comum. Então, por exemplo, cláusulas como o lock-up, que é uma trava do founder ao longo de um tempo. Documentos como o NDA, que é esse documento de confidencialidade, né, que as partes ali do processo assinam. São coisas bem juridiquês, mas, cara, é o dia a dia. Isso você vai ver toda hora. Então, esse básico, você precisa ter uma noção, até você minimamente conseguir tocar ali algumas conversas, alguns processos que vão ter ao longo dessa jornada. Então, obviamente, você não precisa ser um craque, não precisa saber tanto quanto o advogado, mas algumas coisinhas você tem que ter uma noção para você conseguir evoluir ali na negociação, né? E eu imagino, hoje você tem uma carteira de empresas que você conversa, tipo assim, como... Porque deve ser difícil acessar, não é? Eu vou ligar para alô, Americanas, compra-me startup. Você deve ter uma carteira, deve ser... Você monta isso? Você está montando uma carteira de empresas? A gente hoje tem um banco de dados nosso, Bossa, de contatos em grandes corporações, grandes startups, grandes empresas de maneira geral, que a gente já tem, seja por nossa rede de relacionamento, seja proximidade com alguém dos sócios da Bossa, dos diretores da Bossa, seja alguém que a gente já se conectou antes para trazer para algum evento nosso. Todo esse leque de conexões da Bossa a gente tem mapeado, tem isso dentro de um database nosso, que a gente já sabe, olha, se eu tenho uma startup com a tese X que vai se encaixar com esse tipo de empresa, eu vou ter que abordar a empresa XYZ que está aqui. Então a gente já tem mais ou menos esse panorama. Mas óbvio que toda tese que eu pego, eu vou atrás de mapear mais possibilidades, de mapear novas empresas para aumentar também essa comunicação. Então, sei lá, se eu vou falar de uma tese de varejo, talvez eu vou ter ali o contato da Americanas, da Via, sei lá, mais algum varejista. Mas eu sei que eu não posso falar só com esses 3, eu tenho que bater na porta de 20, eu tenho que falar com o máximo de pessoas possível. E aí vem aquele trabalho de primeiro montar uma basezinha, olha, quem pode fazer o sentido? Então, achar 15 nomes de empresas. Depois que eu achar 15 nomes de empresas, eu começo a falar, pô, agora eu preciso ir atrás de um contato em cada uma dessas empresas. E aí vai desde tentar, às vezes, pela rede de relacionamento, como LinkedIn, cara. Pesquisar ali nome, achar, se conectar, tudo isso. Aí você chega, é uma pessoa que você chega numa outra para chegar em outra, para chegar em outra. Uma curiosidade também, como você trabalhou na área de captação, provavelmente é possível de você ter captado uma startup que você possa vender no futuro. Sim, né? Com certeza. Ainda não aconteceu, né, porque pelo tempo, mas em essa é que seria o grande perfeito dos dois mundos, né? Se um dia você conseguir... Você trabalhou quanto tempo na área de investimento? 1 ano e 2 meses, mais ou menos, trazendo novas startups. E analisou bastante startups naquele período, né? Sim. E esse época agora, você já bateu na parte de quantas empresas, mais ou menos? Isso aí também já deve ter sido bastante, hein? Nossa, muita. Te digo que bater na porta, pelo menos umas 100 empresas para mais, assim. Que a gente já fez ali algum tipo de comunicação. Então, tem algumas que a gente hoje tem um relacionamento mais próximo, a gente tem algumas conversas já em andamento, mas a gente fala com muita gente. Então, tem bastante porta aberta já. A gente já está finalizando aqui o nosso podcast. Agora, uma pergunta só para encerrar. O que você espera agora dessas startups que tem no nosso portfólio? Você espera vendê-las? Você espera que elas produzam? Após da venda que elas continuem? Qual que é a sua esperança nesse portfólio, desse portfólio de startups que a Bossa Nova tem?
Cara, assim, quando a gente fala em venture capital, né, um investimento de risco, a gente entrou lá atrás em muitos negócios, então a gente sabe que tem um risco calculado que, putz, nem tudo que a gente está investindo hoje ou investiu recentemente vai virar algo gigante, vai passar por um grande processo de M&A. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa em nosso portfólio que está disruptando vários mercados. Então a gente tem muita coisa no nosso portfólio que vai ser uma ameaça para grandes empresas, vão ser concorrentes para grandes empresas. Você vê, tipo, como se fosse jogador, vamos dar exemplo, exemplo, o Neymar quando estava no Santos, que era um cara que já ia ser vendido. Tem startups que você olha assim, essa aqui, daqui a pouquinho ela vai crescer, essa aqui vai vender rapidinho. Sim, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente consegue identificar alguns perfis. Eu consigo identificar aquela startup que vai fazer uma jornadinha de venture maior, que vai fazer um Series A, Series B, e eu consigo identificar aquelas startups que eu falo, nossa, essa startup é feita para ser vendida. Ela se encaixa muito bem com um determinado tipo de empresa, que na hora que ela ficar um pouquinho maior, essa empresa vai vir tentar comprar. A gente já consegue bem cedo entender um pouco esse perfil. Entender, você fala, essa tem futuro de venda rápida, essa tem futuro, essa pode ser vendida, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho pelo modelo dela, é isso? Exato, é porque você vê até algumas tecnologias que você fala, caramba, isso está resolvendo uma dor extremamente relevante dentro do varejo e é uma dor fácil de ser, é uma tecnologia fácil de ser integrada no produto desse varejista. Você fala, cara, esse varejista, na hora que se sentir minimamente ameaçado, ou na hora que vê, caramba, se eu tiver isso aqui dentro do meu produto, eu vou aumentar resultado, vou aumentar vendas, eu vou ali e vou comprar esses caras. Então, você vê, assim, alguns negócios que já tem aquele desenhozinho de ser comprado. Tem alguns negócios que a gente fala que, pô, parece que a startup foi criada para passar por um M&A. Perfeito. Obrigado, Miguel, por essa entrevista aqui que você deu com a gente. Espero que o pessoal de casa que está acompanhando tenha aprendido muito, porque eu aprendi muito hoje em dia. E quem está no YouTube, comenta, deixa o like. Quem está ouvindo pelo Spotify, compartilha e a gente vai nessa. Falou, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Ficamos à disposição e vamos vender startup. Fechou. Falou. Valeu, pessoal.